Você piscou e os fundos imobiliários voltaram a crescer. Sem euforia, sem manchete estrondosa, mas com um movimento real de dinheiro. 2025 já terminou maior do que 2024 para os fundos imobiliários, mesmo com muita cota abaixo do valor patrimonial e com os juros altíssimos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo por trás das câmeras. Por que estão fazendo tantas consolidações? Por que estão fazendo tantas subscrições? Como que os gestores estão comprando sem depender do varejo e quem que está financiando essa nova fase? Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque tem um ponto importante sobre timing que costuma separar quem colhe os melhores frutos de quem só lê manchete depois. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo especial, mais um vídeo que vai te ajudar aí na sua jornada de investidor. Se você quer renda passiva, inteligente, segura, com ações, com fundos imobiliários, nesse vídeo especificamente com fundos imobiliários, esse canal foi feito para você. Aqui a gente fala de investimentos de uma forma simples para pessoas comuns, para mostrar que a bolsa de valores sim é a melhor ferramenta para a gente construir patrimônio e até viver de renda. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O canal tem crescido muito, eu fico muito feliz de receber todos vocês e fico ainda mais feliz com o pessoal das antigas, o pessoal que já acompanha o canal há mais tempo. Vamos combinar o seguinte: um presente para mim, um presente para vocês. O presente que você pode me dar aqui é o seu like nesse vídeo, porque quanto mais likes, mais esse vídeo vai ser distribuído no Instagram e isso faz toda a diferença pro canal continuar crescendo. E para você, se inscreva no canal, porque toda semana são 3 vídeos novos sobre ações, fundos imobiliários, investimentos nos Estados Unidos, Bitcoin, enfim, sobre todos os investimentos que devem fazer parte aí de uma carteira diversificada, seja você um investidor iniciante, seja você um investidor mais experiente. Então, curte esse vídeo e se inscreva no canal e tamo junto, vamos pro vídeo. Pessoal, nos últimos meses, 2 coisas aconteceram. A primeira foi que muita gente viu alguns fundos imobiliários meio que sumindo da bolsa. E muita gente pensa, será que isso é uma crise? Os fundos imobiliários estão quebrando? E não é crise, é consolidação de fundos imobiliários. Fundos imobiliários que têm teses parecidas, que têm portfólios parecidos, eles estão se unindo para modernizar suas carteiras. Então, eles trocam ativos piores por ativos melhores para ganhar escala e ganhar liquidez, o que é extremamente importante no ramo de fundos imobiliários, para reduzir o custo por cota, para diminuir o risco de vacância e principalmente, talvez não principalmente, mas também para melhorar a percepção do mercado, dos investidores. Outra coisa que está acontecendo muito nos últimos meses são as subscrições. Então o pessoal abre ali o aplicativo da corretora e vê, por exemplo, MXRF11, que é o fundo imobiliário, e de repente tem lá o MXRF12. E aí o pessoal começa a mandar mensagem: Edu, eu nem comprei esse fundo imobiliário, MXRF12, eu nem sabia que existia. Por que esse fundo imobiliário apareceu na minha carteira? E aí a gente tem que explicar para as pessoas que é uma subscrição. Ou seja, olha só o que acontece. Um fundo imobiliário, ele resolve fazer um aumento de capital. Como? Assim como as ações, tá? Isso também acontece nas ações. Emitindo novas cotas. Por lei, antes de abrir essas novas cotas para o mercado, eles são obrigados a abrir essas novas cotas para os sócios. Só que na maioria das vezes, o que acontece? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui do MXRF11. O MXRF11 está lá sendo negociado, é só um valor hipotético, em R$ 9,60. A subscrição, na maioria das vezes, a gente estava muito acostumado a ver essas subscrições vindo por um valor mais baixo. Então, por exemplo, R$ 9,50. Aí você fala, poxa, eu consigo comprar novas cotas, entrar nessa subscrição por R$ 9,50. No momento que essa subscrição é ativada, eu já ganho 10 centavos ali. Então, é uma subida de 10% só por ter participado dessa subscrição. Então, até o momento atual, quase que toda subscrição era vantajosa para nós, cotistas. A gente olhava ali e falava, poxa, estão fazendo essa subscrição mais barata, eu posso comprar um número X de cotas, porque o número que a gente pode comprar é proporcional às cotas que a gente já tem. Então, a maioria das pessoas sempre entravam nessa subscrição. Mais recentemente, todas as subscrições que tiveram nos fundos imobiliários, o valor dessas novas cotas era um valor maior do que estava sendo negociado na bolsa. Então, por exemplo, se o MXRF11 estava sendo cotado a 9,60, a subscrição estava vindo a 9,62. Aí o pequeno investidor, a gente olha lá na bolsa, fala, poxa,
poxa, não faz sentido. Por que que eu vou comprar novas cotas mais caras, sendo que eu posso ir lá na bolsa e comprar por 9,60 e não 9,62? Então, isso foi feito de propósito para os pequenos investidores, para o investidor normal não entrar, não realizar aquela subscrição. Por quê? Porque tem algo maior por trás. Tem grandes gestoras, grandes investidores, não pessoa física, mas instituições financeiras que querem aproveitar esse mercado dos fundos imobiliários. Então tem muito fundo imobiliário fazendo fusões e fala, olha só, ao invés de você me pagar em dinheiro, eu vou abrir novas cotas e você vai lá e compra. Só que antes eles têm que oferecer para nós, os cotistas. E aí, é só a gente oferecer mais caro que pouca gente vai entrar nessa subscrição. Então, com pouca gente entrando, esses institucionais conseguem vir e fazer essa movimentação no mercado, o que é ótimo para os fundos imobiliários e também acaba sendo ótimo para a gente, mesmo a gente não entrando numa subscrição. Por quê? Porque o mercado de fundo imobiliário tem crescido cada vez mais por conta disso e por conta de todas essas movimentações que tem acontecido. O mercado de fundos imobiliários é diferente ainda do mercado de ações. O mercado de ações tem muitos investidores dessas gestoras, dessas grandes instituições financeiras. Os fundos imobiliários, eles tinham ali majoritariamente os investidores pessoas físicas. E agora a gente está vendo um movimento de grandes gestoras vindo para o mercado de fundos imobiliários. E principalmente agora. Olha só, a bolsa está batendo recorde. O IFIX está batendo recorde. E tá cheio de fundo imobiliário sendo vendido com um valor abaixo do valor patrimonial. A cota abaixo do valor patrimonial. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês só para dar alguns exemplos aqui para vocês verem. Vamos lá, pessoal, olha só. Eu tô compartilhando aqui a minha tela. Eu entrei no Investidor 10 e vim no ranking de fundos imobiliários e elenquei aqui, ó. Eu quero ver os fundos imobiliários com maior valor patrimonial, tá? Então tá aqui, o KNCR é o fundo imobiliário com maior patrimônio da bolsa, com patrimônio de 7,8 bi. Ele tá sendo vendido basicamente pelo preço justo, P sobre VP 1,03. Pra gente saber se esse fundo tá barato, ou seja, imagina que o patrimônio dele valha 7 bilhões. Você tá pagando um pouquinho mais caro, 0,3 mais caro por aquele fundo. Tudo bem, na minha visão, não tem problema nenhum a gente investir em ações ou fundos imobiliários que o P sobre VP esteja mais alto, porque normalmente são boas empresas. Agora, olha só, esses fundos imobiliários aqui também são ótimos fundos imobiliários. Por exemplo, XPML. Na minha opinião, importante, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? Não é para você sair daqui correndo e investir nesses fundos imobiliários só porque o P sobre VP tá baixo, ou investir em fundo imobiliário só porque eu tô falando aqui. Então não é uma recomendação de investimento, é só o objetivo desse vídeo é te dar conhecimento, tá? Te explicar mais sobre esse tipo de investimento ótimo, na minha opinião, que são os fundos imobiliários. Então vamos lá, ó. O KNP é um baita fundo imobiliário da Kinea, que é uma das melhores gestoras, tem um patrimônio de 7,3 bi e tá valendo 0,95, tá sendo negociado 0,95 do P sobre VP, ou seja, você tá pagando mais barato na cota do que ela vale, e isso não tá acontecendo só no KNP, tá acontecendo aqui, ó, no XPML, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário de shoppings da bolsa, no HGLG, que é, na minha opinião, o melhor fundo de galpões logísticos, o KNRI tá 10 pontos abaixo do valor patrimonial. O KNRI é um dos melhores fundos imobiliários da bolsa inteira. Aí a gente vai vendo, ó, que tem vários. Olha o VISC 0,85, XPLG 0,95 e IRDM tá com problemas. Você vê, ó, o P sobre VP muito mais baixo. Então tem alguns problemas aqui. Então tem muito fundo imobiliário sendo vendido abaixo do valor patrimonial. Isso significa que eles estão baratos. Se somar todo o patrimônio, você tá pagando esse patrimônio, essa parte do patrimônio com desconto. E é por isso que mesmo com eles baratos, porque a taxa de juros tá alta, mas a bolsa tá batendo recorde, o IFIX tá batendo recorde, e é por isso que tá tendo essa movimentação por trás das câmeras. E isso é extremamente importante que a gente, pequeno investidor iniciante, fique atento para aproveitar, porque tem algo sobre timing importante. Muita gente começa a investir e vai meio que seguindo aqui o que tá acontecendo, o que estão falando. E o mercado dos fundos imobiliários agora tá meio que, ó, silencioso. Eu fiz um outro vídeo esses dias aqui, depois se você quiser, você vai lá e assiste, porque eu sei que tem gente que vai estar assistindo aqui e vai falar: ah, Edu,
mas eles estão baratos, mas a cota também não tá se valorizando muito. Tá tudo bem. Mesmo que a cota não se valorizasse nada, ainda assim investir em fundos imobiliários é algo extremamente lucrativo, que vai fazer você aumentar seu patrimônio e receber mais renda passiva. Eu destrinchei isso tudo num outro vídeo aqui do canal falando de fundos imobiliários. Depois você vai lá assistir, porque esse vídeo vai clarear aí o seu pensamento, vai te dar mais conhecimento. Porque tem muita gente que acha que a gente só ganha dinheiro com a valorização da cota. E não. E olha, inevitavelmente as cotas no longo prazo de bons fundos imobiliários vão se valorizar entre 10, 20, 25% ao ano. Por quê? Porque é mais ou menos isso o que se valorizam os imóveis. Só que nos fundos imobiliários, o que acontece? A taxa de juros alta, ela afeta diretamente no dia a dia os fundos imobiliários. Diferente de um imóvel, por exemplo, que você não fica cotando ali todo dia quanto que tá aquele apartamento ou aquela casa que você tem alugada, ou aquela casa, aquele apartamento que você queira alugar. Agora vocês parem para pensar. Se nesse momento, que vamos dizer assim, todo o cenário externo dos fundos imobiliários, o cenário aqui do Brasil, com juros altos, economia tá complicada, cheio de imposto, se ainda assim eles estão crescendo e ainda estão baratos, você já parou para pensar o que pode acontecer? Não é que vai, mas o que pode acontecer se no ano de 2026 a gente tiver uma troca de governo, porque tem eleição. Se um novo governo, e eu falo do novo governo porque eu não acredito que esse governo que a gente tem hoje vai mudar a política econômica. Então, provavelmente, os juros vão continuar altos em 2026 inteiro. Eu sou pessimista nesse ponto. Tem gente aí falando, não, os juros vão baixar em 2026, porque eles já chegaram no pico. Pessoal, não é porque chegou no pico que eles vão baixar. O juros só vai baixar se a economia melhorar. E o governo que a gente tem hoje, goste você desse governo ou não, isso aqui não é nem opinião política, isso aqui é a realidade. Esse governo não trabalha para os juros baixarem. Eles não são um tipo de governo que tomam decisões, que fazem medidas para a economia girar bem. Eles vão para uma outra linha. Então, na minha opinião, os juros não vão baixar. Os fundos imobiliários vão continuar sofrendo. E o melhor, vão continuar baratos. Então, se você pensa em construir patrimônio, talvez seja um momento ideal. Talvez a gente esteja passando por um momento único, que a gente tem tempo para conseguir comprar esses fundos imobiliários mais baratos. Por quê? Quando esses juros começarem a baixar, vai acontecer o que aconteceu lá atrás. E quem já investia naquele momento sabe que foi quando teve um boom dos fundos imobiliários. E é muito provável que isso se repita caso a gente tenha uma troca de governo agora. Edu, mas eu não acredito que a gente vai ter uma troca de governo. Eu também não acredito muito não, viu? Os caras aí devem ficar mais 4 anos. Quem tem mais tempo para investir, vai ter mais 4 anos para investir com a bolsa toda ferrada, com as ações e os fundos imobiliários baratos. Em algum momento esses caras vão sair. Não é possível que esses caras vão ficar para sempre. E quando mudar a política econômica, aí sim. Aí você vai ver duas coisas. Seu patrimônio de fundos imobiliários crescer muito e os aluguéis que você recebe crescerem também. Você só precisa entender o que você tá fazendo e aguentar. Porque imagina, ano que vem, 2026, vai ser um ano... Nossa... qualquer notícia vai influenciar a bolsa. Se esses caras ficarem, vão fazer um terror, querendo que todo mundo saia da bolsa, falando mal. E tem muita gente que não tem conhecimento e vai sair mesmo. Por exemplo, tem muita gente falando, Edu, por que eu vou investir em fundos imobiliários se a renda fixa tá pagando tanto? O cara, pálida. São coisas completamente diferentes. E você pode, não só pode, você deve investir em renda fixa. Eu acho que é importante. Mas você querer comparar renda fixa com fundo imobiliário não faz o menor sentido. Então, ó, mais uma vez, depois vai assistir esse vídeo de fundo imobiliário que eu mostrei. Mesmo que o fundo imobiliário não se valorize nada em um ano, você consegue aumentar seu patrimônio e aumentar sua renda passiva sem fazer nada, beleza? E aproveitando, pessoal, não posso deixar de falar desse livro, o melhor livro de investimentos para quem tá começando a investir ou para quem já investe e quer melhorar os seus resultados. Quer investir com segurança para construir patrimônio, para gerar renda passiva, aluguel dos fundos imobiliários, dividendo das
das ações. Esse livro aqui, o Bolsa de Valores para Iniciantes, vai ser o seu guia e você pode receber um exemplar aí na sua casa com frete 100% grátis, e ainda você vai receber um bônus, que é um treinamento de mais de 1 hora, onde eu mostro para você como você pode construir a sua própria aposentadoria para não depender do INSS, para não depender do governo em 10 anos. E dá para construir em menos tempo ou dá para construir em mais tempo também. O exemplo que eu uso aqui, grande maioria das pessoas consegue investir o valor que eu falo lá. Enfim, em 10 anos você vai construir a sua aposentadoria. Se isso faz sentido para você, quando terminar o vídeo, vem aqui na descrição do vídeo e garante o seu exemplar aí do Bolsa de Valores para Iniciantes, beleza? Então, pessoal, a gente tem que entender isso, que se você só olha para os fundos imobiliários quando o mercado aquece, quando a coisa tá quente, quando tá todo mundo falando, você vai ter chegado tarde. O que dá para fazer agora de forma racional, que é extremamente importante, investir somente em bons fundos imobiliários. Eu dei o exemplo aqui do P sobre VP baixo, só que você não vai procurar os P sobre VPs mais baixos. Você tem que olhar para bons fundos imobiliários, e se eles estão ainda mais baratos, poxa, é um bônus, a gente consegue comprar como se a gente tivesse numa liquidação. Então, agora o momento é de você montar uma carteira de fundos imobiliários sólida, com bons fundos imobiliários. E lembre-se, diversifica a sua carteira. Não vai investir só em fundo de logística, só em fundo de shoppings ou de lajes corporativas, ou só em fundo de papel. Inclusive, cuidado com os fundos de papel. Não é uma recomendação de investimento. Eu gosto de ter uma carteira com 80% dos meus fundos de tijolo e só 20% no máximo 20% de fundos de papel, porque fundos de papel tem mais risco com esses juros altos, e se acontecer tudo que eu falei aqui, passar mais 5 anos com fundos de papel, alguns fundos de papel não vão aguentar. Então é importante que a gente compre fundos de tijolo, com bons imóveis, enfim, fundos realmente sólidos. Então, ó, mais uma vez, não é recomendação. Eu tô compartilhando aqui conhecimento para te ajudar nessa jornada. O objetivo aqui é fazer com que você entenda esse ciclo e que você se posicione antes da manchete, antes de estar todo mundo falando. Por quê? Porque o momento que a gente tá passando é um momento ideal. E talvez a gente fique nesse momento ideal por alguns meses ou até anos. O mercado, ele raramente avisa quando o ciclo muda. E essa fase silenciosa, com menos barulho, com menos apetite do varejo e mais criatividade das gestoras, que é o que eles estão fazendo exatamente agora, costuma ser muito mais fértil, principalmente, importante, para quem tem visão de longo prazo. Nada aqui é por curto prazo. Aqui é tudo pro longo prazo, para construir patrimônio, para viver de renda, beleza? Então, se você curtiu entender o que realmente está acontecendo com os fundos imobiliários hoje e o que vai acontecer e como você pode se beneficiar, se você não deixou o seu like lá em cima no começo do vídeo, deixa o seu like agora, se inscreva no canal e manda esse vídeo para quem só compra depois que tudo já virou manchete e tudo já subiu de preço e perdeu o timing ideal, beleza? Então, mais uma vez, o link do livro tá aqui na descrição. Bons investimentos, e a gente se vê no próximo vídeo.